Diálogo Nacional. Apoio. Nescafé Dolce Gusto. Muito mais que café. Uma cafeteria na sua casa. E CIEE. Há mais de 4 décadas abrindo portas para as novas gerações. O Diálogo Nacional, no seu programa de número 771, recebe hoje o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, o advogado Sérgio Rosenthal. Satisfação em recebê-lo aqui no Diálogo Nacional para conversar sobre os temas relevantes que envolvem, eu diria, a segurança jurídica de todos nós. Muito obrigado, Dr. Rui. É um grande prazer estar aqui no seu programa. Hoje é dia 13 de março. Estamos gravando o programa aqui na sede do Centro de Integração Empresa-Escola e 17h40 acabamos de receber a notícia da eleição do novo Papa, o cardeal Jorge Mário Bergoglio, da Arquidiocese de Buenos Aires, e que passará a chamar-se o Papa Francisco I. Cumprimentos à população católica de todo o mundo. Doutor Sérgio, vamos conversar um pouco sobre a sua vida e a sua obra. Eu vejo aqui que o senhor é da turma de 91 da Universidade Mackenzie. É isso mesmo. E é filho de um grande advogado, com quem hoje divide o escritório de advocacia. Então, apesar de a pergunta ser óbvia, da resposta ser óbvia, vale a pergunta. Como é que surgiu sua vocação para o direito? É uma ótima pergunta, porque a minha resposta talvez seja um tanto peculiar, Dr. Rui. Na semana passada, em um jantar que foi oferecido pelo nosso ex-conselheiro Lionel Zacles e esposa, eu tive a oportunidade exatamente de tocar nesse assunto e dizer aos convidados a respeito do meu início profissional. E eu dizia que as pessoas vão escolhendo as suas profissões de acordo com as vocações que elas demonstram ter desde a infância. No meu caso, há uma peculiaridade. Eu decidi ser advogado porque eu gostava muito de estar com meu pai. E eu decidi seguir a carreira dele porque eu queria estar com ele todos os dias da minha vida. E foi assim que eu decidi abraçar a carreira da advocacia, sem qualquer arrependimento, porque efetivamente foi onde eu me encontrei e pude efetivamente desfrutar desse convívio familiar, dividindo o nosso escritório nos últimos 25 anos e aprendendo com meu pai a arte de advogar. A nossa advocacia é uma advocacia especializada na área criminal e pudemos então desfrutar juntos de grandes momentos profissionais. O pai do Dr. Sérgio Rosenthal, o Dr. Milton Rosenthal, advogado conceituado, respeitado pela qualidade de todos os seus trabalhos. Mas o Sérgio Rosenthal, ele especializou-se em direito penal e pela Escola Superior do Ministério Público aqui do estado de São Paulo. Como foi isso, especializar-se em direito penal pela Escola Superior do Ministério Público? Desde o término da faculdade, eu entendi que deveria me aprimorar na minha área de conhecimento. Então, isso já faz quase 15 anos, 20 anos, eu decidi iniciar esses meus estudos por um curso de especialização. E naquela oportunidade se iniciava o curso de especialização em Direito Penal oferecido pela Escola Superior do Ministério Público, um curso de altíssima qualidade. E alguns advogados foram aceitos para participar da primeira turma. Foi assim que eu cursei essa especialização ampla em Direito Penal e depois disso cursei também uma especialização em Direito Penal Econômico, que era oferecida pela Universidade de Coimbra em colaboração
com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, aqui de São Paulo, outra instituição muito renomada e muito séria na área do direito penal. Isso serviu de base para que eu pudesse, então, começar a cursar um curso de mestrado, e foi assim que eu desenvolvi a dissertação de mestrado que eu apresentei à Universidade de São Paulo depois de algum tempo, talvez depois de 10 anos de formado. Então eu preferi criar realmente uma estrutura mais sólida de conhecimento para que eu pudesse aproveitar melhor esse curso. Mas o Sérgio Rosenthal não é daqueles advogados que ficam apenas dentro do seu escritório. Ele é um líder na classe. Foi presidente do Movimento de Defesa da Advocacia e, recentemente, depois de várias gestões como conselheiro da Associação dos Advogados de São Paulo, foi eleito presidente da AASP, a nossa Associação dos Advogados. Aproveito já para lhe perguntar, qual é a diferença ou a missão da Ordem dos Advogados, do Instituto dos Advogados de São Paulo e da Associação dos Advogados de São Paulo, que o senhor preside? Bem, essas são as 3 maiores entidades representativas da advocacia em São Paulo. E cada qual tem o seu papel nessa defesa dos interesses da advocacia, nessa defesa do respeito às prerrogativas profissionais dos advogados, nesse trabalho de valorização da nossa classe. A Ordem dos Advogados é o nosso órgão oficial de representação. Nós temos atualmente em São Paulo, Dr. Rui, mais de 300 mil advogados atuantes. E isso é um quadro realmente muito expressivo. O que faz da nossa Ordem dos Advogados, da nossa seccional paulista, uma das maiores do mundo. A Ordem, evidentemente, dado esse grande número de advogados associados, esse grande número de tarefas que lhe incumbe, ela tem a sua forma de proceder como um órgão de representação oficial. Paralelamente a isso, nós temos o IASP, que certamente é o instituto mais tradicional de advogados que nós temos, talvez até no país. Me parece que o IAB, talvez, o Instituto dos Advogados Brasileiros, seja um pouco mais antigo. Mas o IASP tem uma representatividade, ao menos na cidade de São Paulo, em razão dos quadros que fizeram parte dessa entidade durante tantos anos, de realmente excelência, especialmente nos pareceres, nos trabalhos de teor mais acadêmico que esse instituto produz. A ASP funciona de uma outra forma. A ASP este ano completa 70 anos de existência, foi fundada em 30 de janeiro de 1943 e, paralelamente a este trabalho de valorização da advocacia e de defesa das prerrogativas profissionais, a ASP se notabilizou por ser uma prestadora de serviços e uma oferecedora de produtos que auxiliam os advogados no seu dia a dia. Por exemplo, que gama de serviços a ASP oferece? A ASP oferece hoje mais de 50 produtos e serviços aos seus associados. Talvez alguns deles sejam até desconhecidos de muitos desses associados, mas eu vou lhe dar um exemplo. Nesse momento nós temos uma mudança muito significativa de paradigmas na atuação do advogado aqui em São Paulo especificamente, em razão desta mudança do processo físico para o processo eletrônico. Então é necessário que os advogados se adaptem a essa nova realidade. E é necessário fornecer produtos e serviços para que essa adaptação possa se dar de forma tranquila. Por essa razão, desde o início do ano, nós criamos, por exemplo, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, centrais facilitadoras nos fóruns. O Fórum João Mendes Júnior, o nosso Fórum Cível, que é o maior fórum da América Latina e que hoje em dia funciona apenas com protocolo eletrônico para novos processos, ele já conta com uma central facilitadora para os advogados,
no seu prédio. O que é que essa central facilitadora presta de serviços? Ela deixou de ser uma sala de xerox, como era chamada no passado, para se transformar realmente numa central onde é possível digitalizar documentos e proceder ao peticionamento eletrônico. Para os nossos associados se adaptarem, por exemplo, o que é que a ASP passou a oferecer? Nós criamos um site específico chamado processoeletrônico.aasp.org.br. Colocar aí na telinha também. É muito bom porque é muito útil para todos os advogados. Nesse site nós temos todas as informações e orientações necessárias para que um advogado possa peticionar eletronicamente. Ele conta também com uma cartilha e com um vídeo tutorial. Caso o advogado não se sinta confortável com essas orientações, ele pode se socorrer da ASP por meio de um telefonema. Nós criamos uma linha de 0800 e a própria linha de atendimento da ASP dá vazão às chamadas de associados aqui da capital. Então, por meio desse telefonema, o associado é atendido por um técnico especializado no peticionamento eletrônico, sistema oferecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que vai orientar o advogado, o associado, a como proceder para fazer o peticionamento eletrônico a partir do seu próprio escritório. Mas vamos dizer que o nosso associado não se sinta confortável e seguro e tranquilo com as orientações que ele recebe no nosso site e com as orientações que ele recebe do nosso técnico por telefone. Pois ele pode se dirigir até a ASP, onde nós montamos uma central de apoio ao associado. Lá ele pode digitalizar as suas peças, ele imediatamente é encaminhado a uma outra sala, onde ele faz o peticionamento eletrônico com o auxílio de um técnico, que ao seu lado vai orientá-lo a como proceder. Vamos dizer que no momento de fazer o peticionamento eletrônico, ele não tem ainda a certificação digital, que é um instrumento imprescindível para que ele possa atuar com o processo eletrônico. Ele imediatamente é encaminhado para uma outra sala, onde ele também vai poder obter a certificação digital que é fornecida pela ASP. Aliás, a ASP já se transformou em uma das maiores certificadoras do país. Nós já emitimos mais de 40 mil certificados eletrônicos. Então, todas essas orientações, todos esses produtos, eles funcionam de forma a auxiliar os nossos associados. Evidentemente, nós continuamos ministrando cursos de peticionamento eletrônico, além de cursos de todas as outras matérias inerentes ao mundo jurídico, não é? Mas são apenas alguns exemplos de produtos e serviços que são oferecidos pela ASP aos seus associados. E tudo isso numa belíssima sede própria, na Rua Álvares de Azevedo, onde funcionava a Bolsa de Valores de São Paulo, não é isso? É verdade. A sede da ASP era a sede da Bolsa de Valores aqui de São Paulo. É um prédio próprio de 7 andares, em que todas as instalações são tomadas para o atendimento ao associado, para a prestação de serviços ao associado. Diálogo Nacional hoje recebe o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, o jovem advogado Sérgio Rosenthal. Você está com 43 anos de idade. 43, muito obrigado pelo jovem advogado. Você podia ser meu filho, que bom, e ao mesmo tempo com uma carreira já brilhante e reconhecida a ponto de ser guindado pelos nossos pares à presidência de uma das mais importantes associações de advogados que existe, que é a nossa AASP. Cumprimentos. Muito obrigado. Mas para encerrarmos o tema ligado ao peticionamento eletrônico nos diversos tribunais do país, a mim, sou já não um menos jovem advogado, minha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil aqui em São Paulo é número 15.619. O seu deve ser o quê? 114. É. Pois bem, mas a mim, o processo digital, não tem dúvida, é um avanço irreversível na justiça. Mas, a meu ver,
ele está sendo implantado de uma forma assodada, pois ele exige investimentos públicos e investimentos por parte também dos advogados. A Associação dos Advogados, como o Dr. Sérgio demonstrou, está realizando aí um belíssimo serviço para poder oferecer aos advogados todas essas ferramentas necessárias para cumprimento dessa norma. Isso não cria também uma insegurança jurídica por parte dos cidadãos que ficam temerosos de recorrer à justiça? Isso cria diversos problemas, Dr. Rui, e eu vou lhe dizer, uma das coisas que eu mais lamento é ouvir um advogado veterano me dizer que está pensando em parar de advogar porque acha que não vai se adaptar a essa nova realidade. No que depender de nós, todos vão se adaptar, mas realmente a implantação célere dessa mudança, ela causa diversos transtornos. Primeiramente, porque é necessário que o advogado esteja aparelhado para trabalhar dessa forma. E quando eu digo esteja aparelhado, não se trata apenas de adquirir o conhecimento técnico para fazer o peticionamento eletrônico. É necessário que um advogado possua um bom computador. Ele precisa adquirir os softwares que são utilizados para isso. Ele precisa de uma máquina que vá digitalizar os seus documentos, um scanner. Ele vai precisar de uma certificação digital. Então, evidentemente, é necessário até mesmo um investimento para que ele possa acessar a justiça. Ou seja, nós temos no momento alguns óbices ao acesso à justiça. Então, nós somos absolutamente favoráveis ao processamento eletrônico. Nós entendemos que isso efetivamente é um avanço. Mas esta adaptação, ela tem de ser feita de modo a não obstar que determinados profissionais possam atuar. Elas não podem limitar o acesso à justiça. Além do que, nós temos diversos problemas técnicos que surgem e surgirão outros ainda em razão dessa mudança do processo físico para o processo eletrônico. Problemas que são naturais em qualquer lugar do mundo tomam outra dimensão quando você tem um processamento ou um peticionamento exclusivamente eletrônico. Um problema simples: falta de energia elétrica. Nós vivemos num país em que em determinadas regiões falta energia elétrica. E se falta energia elétrica durante toda uma tarde, é toda uma tarde em que os advogados estão obstados de peticionar. Nós vivemos num país em que a banda da internet cai. E a gente ouve isso em todos os lugares. Aqui não funcionou a internet, ali caiu o sistema. Então, são realmente questões que afetam e afetarão cada vez mais o dia a dia do advogado. E é isso que nos preocupa. Doutor Sérgio, ao assumir a presidência da Associação dos Advogados de São Paulo, já se deparou com, dentre outros, com dois grandes problemas. O primeiro é esse que ele acaba de relatar, que é o peticionamento eletrônico. E o segundo é a limitação do horário de atendimento aos advogados nos fóruns do Estado de São Paulo. Gostaria que o senhor comentasse isso. Isso surge como uma medida adotada pelo Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma medida que foi criada por este Conselho para sanar, na visão do Conselho, o problema do excesso de trabalho dos funcionários, dos servidores do Tribunal. Efetivamente, esses funcionários estão assoberbados. Estão assoberbados porque nós temos, de fato, o problema do excesso de processos contra a absoluta carência de recursos humanos. Então, este é um problema que realmente aflige o Tribunal de Justiça e afeta o advogado e o jurisdicionado. Como solução, o Tribunal baixou um provimento, que é o provimento número 2028 de 2013, segundo o qual os advogados
não devem ser atendidos nos fóruns e, inclusive, devem ser proibidos de ingressar nos fóruns do Estado de São Paulo antes das 11 horas da manhã. Portanto, aquele horário que vai do início de funcionamento do fórum, que se dá às 9 horas da manhã, até às 11 horas da manhã, essas 2 horas ficam reservadas a serviços internos do tribunal. E apenas a partir das 11 horas é que começaria o atendimento aos advogados. Isso me parece uma medida equivocada. Equivocada porque já me causa muita estranheza quando se diz: advogados de São Paulo estão proibidos de ingressar no fórum antes das 11 horas da manhã. Não me parece que isso combine com aquilo que a sociedade espera, que a justiça funcione de forma célere, que os processos tenham encaminhamento, que todos trabalhem e trabalhem muito pelo fazimento da justiça. Eu acho que 11 horas não é razoável. Mas mais do que isso, Dr. Rui, nós temos o Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal aprovada em 1994 e que estabelece prerrogativas profissionais do advogado. Já vou esclarecer de início que prerrogativas dos advogados não são privilégios concedidos a uma classe profissional. Prerrogativas são ferramentas que este profissional deve utilizar para a realização do seu trabalho. O advogado, ele não vai ao fórum às 9 horas da manhã por interesse próprio. Ele vai ao fórum para defender o interesse do cidadão, do seu cliente, da sociedade. Então, quando o advogado é impedido de ingressar no fórum às 9 horas da manhã, quando o advogado é impedido de ser atendido antes das 11 horas da manhã, se está violando uma prerrogativa profissional que diz que, durante o horário de funcionamento do fórum, todo advogado tem o direito de ingressar no edifício e ser atendido desde que ali exista um servidor trabalhando. E isto é um dispositivo legal de uma lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, e que nos garante este direito. Então, com este provimento baixado pelo Conselho Superior da Magistratura, se está dificultando a atuação do profissional e também se está ferindo a lei. E desrespeitando, portanto, as prerrogativas do advogado. Perfeitamente. Isso está sendo debatido com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Sartori? Sim, nós tivemos já longas conversas com o desembargador Sartori, com os demais membros do Conselho Superior da Magistratura. O desembargador Sartori entende que a medida é correta, ele se vê hoje na posição de um administrador de uma das maiores cortes também do mundo e ele entende que essa medida é necessária. Nós entendemos que essa medida é equivocada e me parece que não há condições de nós termos um meio termo nesse sentido. Isso, inclusive, foi tentado numa audiência de conciliação promovida pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, e não foi possível se chegar a uma decisão, a uma solução intermediária. Porque a advocacia de São Paulo, e eu me refiro não apenas aos nossos 92 mil associados, que eu tenho orgulho de representar, mas também a Ordem dos Advogados do Brasil e o IASP, que estão trabalhando nessa questão juntamente com a ASP, não aceita a violação de prerrogativas profissionais como solução para a resolução do problema de acúmulo de serviço por parte de servidores do Tribunal de Justiça. Então, agora a questão está nas mãos do CNJ e o assunto deve ir à deliberação do Conselho muito brevemente. Dr. Sérgio Rosenthal é um advogado especialista na área do direito penal. Como é que o Dr. Sérgio encara, como é que o senhor, gostaria que o senhor comentasse o problema das audiências virtuais, eletrônicas? As audiências virtuais, elas são um sinal de modernidade, elas podem efetivamente ser úteis em determinados casos, mas nós temos sempre de procurar fazer tudo isso de modo a respeitar
o contraditório e a ampla defesa. E, portanto, eu tenho alguns temores em relação a essas audiências virtuais. Na Justiça Federal de São Paulo, por exemplo, o que está acontecendo é que essas audiências, por exemplo, elas são filmadas e já não se tem mais o termo de depoimento, por exemplo, de testemunhas nos processos. Os testemunhos são filmados e os CDs são encartados aos autos. E o advogado, o procurador da República e o magistrado vão se valer dessas mídias para obter as informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. Mas isso dificulta, ao mesmo tempo em que isso facilita a colheita dessa prova, isso dificulta, me parece, a análise também dessa prova em determinados casos, porque existem casos de pequena complexidade. Um caso de furto talvez não demandaria um depoimento mais pormenorizado, escrito. Mas quando se trata, por exemplo, de uma operação financeira, um depoimento dado por um técnico do Banco Central ou algo dessa natureza, realmente as coisas podem ficar um tanto confusas. De um lado, há esses aspectos que o Dr. Sérgio Rosenthal menciona, mas, por outro lado, isso não facilitaria, ou melhor, não contribuiria também para acelerar a justiça? Eu acho que isso acelera a audiência. Na verdade, nós temos de deixar muito claro, Dr. Rui, que os processos eles têm tramitação lenta pelos períodos em que eles ficam parados em cartório. Na verdade, os prazos, por exemplo, concedidos à defesa, eles não são prazos elásticos. O que acontece hoje em dia, por exemplo, eu vou apenas para lhe dar um exemplo de como funciona um processo criminal. E eu tenho vasta experiência em ver esse tipo de situação acontecendo. Quando um cliente é citado e intimado a apresentar resposta a uma denúncia, que chama-se resposta à acusação, é concedido ao advogado 10 dias para apresentar esta defesa inicial. 10 dias é um prazo mínimo para que um advogado possa examinar um processo que às vezes pode contar com 20, com 30 volumes. Então é necessário estudar todo esse material, colher todas as informações do seu cliente, examinar doutrina e jurisprudência para que você possa elaborar uma defesa razoável. E você tem 10 dias para fazê-lo. Embora não haja previsão para que o Ministério Público se manifeste a respeito dessa resposta, muitos juízes atribuem ao Ministério Público essa tarefa, ou seja, de analisar a resposta à acusação, especialmente quando são mencionadas questões preliminares, questões de direito, para que então o juiz possa proferir uma decisão acerca dessa resposta. E muitas vezes o Ministério Público fica com este processo por 1, 2, 3 meses, para se manifestar a respeito de uma defesa para a qual foi concedida a defesa apenas 10 dias. Qual é a boa notícia desta semana? O Alexandre Altenfelder vai nos dar diretamente da redação do Diálogo Nacional. E a boa notícia desta semana vem de um estudo feito pelo Sebrae, que indicou que em 2013 o número de brasileiros que estão inscritos no programa Microempreendedor Individual vai aumentar em 800 mil, chegando a 3 milhões e 500 mil brasileiros inscritos como microempreendedores individuais. Essa notícia é muito importante porque ela dá fôlego para a nossa economia. O setor das micro e pequenas empresas já é responsável, você sabia, por 25% do PIB brasileiro e por 70% da geração de todos os empregos formais aqui no Brasil. Por isso, essa não poderia deixar de ser a boa notícia desta semana que o Diálogo Nacional escolheu para elevar a sua e a nossa autoestima. Semana que vem eu volto selecionando outra boa notícia. Portanto, fique ligado e até lá!
Diálogo Nacional tem hoje essa agradável e importante conversa com o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, advogado Sérgio Rosenthal. Sérgio, vamos falar agora sobre um tema realmente que tem dado aí muita discussão, que é o poder de investigação do Ministério Público. Inclusive a matéria hoje está no Legislativo, tanto federal quanto aqui estadual. Como pensa o advogado criminalista Sérgio Rosenthal? Deve-se dar esse poder de investigação ao Ministério Público? Da forma como deseja o Ministério Público, eu entendo que não. Nós temos hoje em dia a discussão acerca dessa questão em razão da chamada PEC 37. O Ministério Público no Brasil, em razão do nosso sistema processual, da nossa realidade processual, ele é parte no processo. E eu entendo que não é correto permitir que a parte faça a prova da investigação ou colha provas durante a investigação. A parte não é isenta, a parte defende um lado da questão. Eu acho que a nossa polícia é que deve ser incumbida, e é isso que diz a nossa Constituição, a polícia judiciária é que deve ser incumbida da investigação em âmbito criminal, porque a polícia busca a prova no interesse da busca da verdade. O Ministério Público busca a prova que possa conferir elementos para a elaboração de uma denúncia. Portanto, eu não vejo, nem mesmo, Dr. Rui, a necessidade de que seja conferido ao Ministério Público o direito de investigar isoladamente um fato. Porque o Ministério Público tem hoje em dia poderes para acompanhar uma investigação que seja realizada pela polícia. O Ministério Público tem o poder e o direito de requerer à autoridade policial que proceda a determinadas diligências, que realize determinados atos de investigação. Portanto, o que me parece é que o Ministério Público pode fazer um acompanhamento mais efetivo das investigações, mas esta liberdade para investigar e investigar de acordo com seus critérios próprios me parece absolutamente indevida. A impunidade no Brasil, a violência que está graçando aí em todos os cantos, isto até propiciou a um dos nossos telespectadores que acaba de entrar no Twitter pedindo que o senhor comente a questão da impunidade no Brasil e principalmente a questão da maioridade penal e da reforma do Código Penal. O telespectador é o Luciano Bezerril. É muito bem colocado, Luciano. É verdade, a questão da impunidade, essa impunidade é uma sensação que acho que toda a população tem a respeito da nossa justiça. E eu acho que essa sensação, ela decorre especialmente desses casos mais rumorosos, em que nós vemos um homicida, alguém que praticou um ato absolutamente desprezível em relação aos valores que nós defendemos e que fica muito poucos anos na prisão, não é? E é punido de uma forma talvez, no nosso sentir, menos severa do que deveria. Para isso é que hoje em dia se examina a possibilidade de reforma do Código Penal. Infelizmente, este último projeto de Código Penal que aí está em deliberação é muito ruim. É um projeto que muda o que não deveria ser mudado e mantém algo que deveria, sim, sofrer reforma. É um projeto que tem problemas de proporcionalidade enormes. Eu não tenho dúvida de que é necessário se aprimorar as legislações, não tenho dúvida de que é necessário que códigos, legislações, acompanhem a modernidade, acompanhem o desenvolvimento da sociedade. Mas existem questões que não devem ser alteradas e não necessitam alteração. O nosso Código Penal é de 1940. Em 1940, era crime matar alguém.
Agora, em 2013, é crime matar alguém. Esse tipo penal de homicídio, ele funcionava em 1940 e ele funciona ainda nos dias atuais. Mas e a pena que é aplicada? Essa pena é uma pena que realmente atende aos anseios da sociedade? Me parece que não. Me parece que efetivamente, em razão de todas as benesses que são oferecidas aos condenados para cumprimento da pena, hoje em dia nós temos realmente a sensação de impunidade mesmo quando o acusado é condenado. E especialmente nos crimes em que se estabelece algum atentado à vida ou os crimes cometidos mediante grave ameaça. Esses crimes afligem de fato a sociedade. Nós temos visto o aumento da taxa de criminalidade, especialmente nesses crimes violentos, o crime de latrocínio, o crime de homicídio. Então, me parece que realmente algo deveria ser feito nesse sentido, ao menos para que essas pessoas que praticam esses crimes possam ser colocadas de forma a não prejudicar mais ninguém na sociedade pelo tempo necessário que leve à sua efetiva reabilitação. Mais dois temas que estão aqui na pergunta do Luciano Bezerril. O problema da maioridade penal, se o senhor é favorável à redução dos 18 para os 16 anos, e também o problema dos indultos, a prestação que acontecem durante todo o ano, liberando aí 3, 4 mil presos e que a pretexto de comemorar Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, Páscoa, etc., etc., vão para as ruas e depois muitos nem voltam mais. Sim. Vamos começar pela maioridade penal, hoje estabelecida em 18 anos no nosso Código Penal. Essa é uma questão muito delicada. E muito delicada porque efetivamente nós temos jovens infratores praticando atos bárbaros. Mas ao mesmo tempo é muito difícil que a sociedade brasileira diga: nós somos incapazes de reabilitar um jovem, nós somos incapazes de recuperar uma criança. Essa criança deve ser jogada numa cela e ela deve sofrer as agruras de um processo penal e de uma condenação criminal e nós não vamos mais fazer nada por ela. Então essa realmente é uma questão social, é uma questão muito séria. Isso só vai se resolver, me parece, com educação. Mas educação eu me refiro a uma educação de base, de cidadania. Isso vai a questão da criminalidade, a questão desses jovens infratores vai ser resolvida quando as próximas gerações enfrentarem uma realidade diferente do que essas que estão aí. Quanto à questão dos indultos, realmente isso pode parecer chocante para a população, mas o intuito desse instrumento de indulto não é propiciar ao condenado um momento de lazer com a sua mãe no Dia das Mães, ou com seu pai no Dia dos Pais, ou algo dessa natureza. Esse instrumento existe para que um condenado que cumpre pena já há bastante tempo, ele possa experimentar a liberdade paulatinamente. É muito difícil você manter um cidadão preso por décadas, por exemplo, e de repente dizer a ele: agora você sai e você vai viver em sociedade novamente. Então isso é um instrumento que se criou para que as pessoas, os condenados, eles possam paulatinamente ser reinseridos na sociedade. O número de condenados que não retorna desses indultos ainda é muito limitado. Em números absolutos, talvez ele possa até parecer algo razoável e chocante, mas em números percentuais, realmente não me parece que isso justifique a extinção deste benefício. Outro tema relevante, principalmente, eu diria para a sociedade como um todo, é o problema do exame de ordem. Sim. O que nós temos visto é que a cada medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional, surgem emendas, entre aspas, piratas, que nada tem a ver com o cerne daquela medida provisória, incluindo o fim do exame de ordem. Qual a importância do exame de ordem e como combater emendas piratas? O exame de ordem é algo imprescindível no Brasil.
E é imprescindível porque nós temos estudantes de direito, nós temos bacharéis que não estão aptos, de fato, a exercer a profissão de advogado. E caso essas pessoas possam fazê-lo, não obstante não estejam preparadas, isso virá certamente em prejuízo da nossa sociedade. Este é um instrumento de controle destes estudantes para que realmente apenas advogados habilitados possam prestar serviços dessa natureza. São serviços seríssimos, não é? Se diz muito a respeito do interesse da Ordem dos Advogados em fazer essa limitação, porque os estudantes pagam uma taxa para fazer o exame ou algo dessa natureza. Isso é uma falácia. A Ordem dos Advogados do Brasil, evidentemente, se beneficiaria em muito caso nós passássemos de 300 mil para 800 mil advogados e todos esses advogados pagassem a anuidade. A própria Associação dos Advogados de São Paulo talvez passasse dos seus 92 mil associados para 300 mil. Mas não é isso que nós desejamos. Nós desejamos que o serviço de advocacia seja prestado de forma correta, de forma ética, de forma instruída. E sem o exame de ordem não há como se fazer esse tipo de controle. É, portanto, indispensável que as entidades que representam a advocacia, especialmente a Ordem e a ASP, continuem acompanhando todos estes projetos legislativos que procurem acabar com o exame de ordem, ainda que de forma desvirtuada. O advogado Sérgio Rosenthal, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, tem hoje essa agradável conversa conosco e com os telespectadores do Diálogo Nacional. 70 anos da Associação dos Advogados de São Paulo. O senhor falou sobre a missão da associação. Eu gostaria agora que o senhor falasse sobre os desafios e os eventos comemorativos, porque vale a pena comemorar 70 anos de uma entidade séria, cujos serviços são reconhecidos por todos, os excelentes serviços. É verdade. Os desafios da associação não são desafios dessa gestão. São desafios que vêm sendo enfrentados e brilhantemente enfrentados por todos aqueles que me antecederam na presidência da entidade. Nós primamos pela valorização da nossa classe, nós batalhamos diariamente pela defesa das nossas prerrogativas profissionais, que, como eu disse, não são privilégios, são direitos de todo cidadão. E nós procuramos, sempre como maior desafio, manter a qualidade dos serviços e produtos que são oferecidos aos nossos associados. Qualidade essa que faz com que a ASP seja uma referência no mundo jurídico, uma referência em termos de excelência na prestação destes serviços. Para a celebração dessas 7 décadas de existência da entidade, nós preparamos alguns eventos especiais. Eu gostaria de destacar, inclusive, Dr. Rui, eventos muito importantes que nós faremos esse ano. O primeiro deles, o Encontro Anual dos Advogados, o Encontro Anual da ASP, que vai acontecer na cidade de Campos do Jordão, aqui próximo a São Paulo, e que vai contar com renomados juristas de todo o país, ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho. Já tivemos ontem a confirmação do ministro da Justiça para o encerramento e diversos professores que abrilhantarão esse evento e nós gostaríamos de convidar. Este evento não é um evento fechado aos associados, mas aberto a todos os advogados do país. Também é um momento de confraternização entre os advogados da capital e do interior. E nós acreditamos que será um evento de grande sucesso e que vai acontecer em Campos do Jordão entre os dias 25 e 27 de abril. Além deste encontro anual da ASP, nós estamos preparando para setembro algo inusitado em termos de associação dos advogados. A ASP, esse ano, para a celebração dos seus 70 anos, realizará o primeiro Festival Literário Internacional de São Paulo.
E assim vamos trabalhar na difusão de cultura geral, não apenas a cultura jurídica, trazendo renomados autores internacionais e nacionais para participar desta feira literária, que foi apelidada Pauliceia Literária. Essa feira contará com brilhantes escritores, realmente é uma grande produção da ASP e que visa atingir inclusive o público que não é um público especializado na área jurídica. Conte desde logo com o apoio da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Muito obrigado, será um grande apoio. E, além disso, nós teremos ainda esse ano, especificamente para a celebração dessas 7 décadas de atuação em prol da advocacia, o lançamento do nosso novo livro institucional, o Livro dos 70 Anos, que está sendo redigido pelo renomado escritor Inácio de Loyola Brandão. De 70 anos bem comemorados. Mas, ao final do nosso programa, eu gostaria que o Dr. Sérgio também falasse sobre um tema que está aí, nas televisões, na mídia em geral. Os tribunais do júri. O júri televisionado, inclusive agora, nestes dias ao vivo. O senhor é favorável a mudanças no tribunal do júri e a esse televisionamento direto das sessões do tribunal do júri? O Tribunal do Júri é uma instituição muito antiga, é uma opção do legislador que os crimes dolosos contra a vida sejam julgados dessa forma. Existem razões favoráveis, existem razões para a sua extinção. Na verdade, isso é um tanto subjetivo, me parece. Mas a questão do televisionamento dos júris me parece muito ruim, porque se transforma um julgamento, que é algo muito sério, em um espetáculo. E um julgamento não é um espetáculo. Um julgamento não é um espetáculo para aquele que está sendo acusado e muito menos para a família da vítima. Então, me parece que essa exposição, essa superexposição desse tipo de evento à população não traz absolutamente nada de benéfico. Isso não acrescenta nada. A população não aprende nada a respeito de direito assistindo a um julgamento dessa natureza. E muito pior, me parece que a superexposição de julgamentos pode realmente influenciar um resultado, o que seria péssimo. Porque o jurado ele deve se ater às provas e os argumentos, ele não deve se ater à opinião pública, porque a opinião pública pode ser manobrada. Então, realmente eu vejo isso com muita preocupação. Espero que isso seja apenas uma experiência do tribunal e que isso não se perpetue. 2 campanhas que a Associação dos Advogados tem realizado: Honorários Não São Gorjeta e De Olho no Fórum. Como é que está sendo a avaliação dessas campanhas nos fóruns de Campinas e do Tatuapé? Os últimos fóruns visitados foram exatamente esses, Campinas e Tatuapé. Mas essa é uma pesquisa que a ASP já vem realizando há 2 anos e que se mostrou absolutamente positiva. A campanha que é denominada De Olho no Fórum. Por meio dessa campanha, os advogados associados que atuam nos fóruns examinados respondem a um questionário e a avaliação desses advogados vai propiciar a ASP organizar uma lista de melhores cartórios e piores cartórios, ou seja, aqueles que prestam o melhor atendimento e aqueles que prestam um atendimento ineficaz, um atendimento que não atende aos anseios dos advogados. Por meio disso, então, é possível enaltecer o bom trabalho que vem sendo realizado por alguns magistrados e servidores e, ao mesmo tempo, exigir, pleitear e exigir mesmo que as varas que sejam pior avaliadas, elas tenham uma mudança de postura. E isso é muito importante porque nós avaliamos que, especialmente a questão da morosidade, ela vem muito ligada não apenas a esse número excessivo de processos, a um número
ainda talvez não suficiente de recursos humanos, mas nós avaliamos que muitas vezes, por meio dessa pesquisa, nós descobrimos que uma vara judicial em que o serviço é muito bem prestado tem exatamente o mesmo número de funcionários e processos que uma vara judicial que é mal avaliada, o que nos dá a certeza de que também um dos grandes problemas da morosidade da justiça é a gestão ineficaz. Concluindo o programa de hoje, eu pediria ao Dr. Sérgio Rosenthal que desse a sua mensagem principalmente para os advogados, para os jovens advogados e para os estagiários, que eu tenho certeza, os estagiários como um todo e os ligados aqui ao Centro de Integração Empresa-Escola, que tem uma bela parceria com a Associação dos Advogados, desse a sua mensagem a respeito do presente e do futuro da advocacia. Muito bem. Antes de mais nada, eu gostaria de novamente enaltecer a importância dessa parceria que nós temos, que nós vimos realizando já há algum tempo, que realmente se mostra muito positiva na ASP, é uma das parcerias mais acertadas que nós fizemos até hoje e espero que isso perdure ainda por muito tempo. Em relação à mensagem que eu gostaria de passar, é de que os advogados têm um papel importantíssimo na sociedade. Os advogados, eles realmente são os defensores do cidadão e, para tanto, é imprescindível que os advogados jamais abram mão das suas prerrogativas profissionais. Todo advogado deve defender a classe. Isso não é privilégio de uma entidade, isso não é privilégio da Ordem dos Advogados do Brasil, isso não é privilégio do IASP e isso muito menos é privilégio ou uma tarefa única da Associação dos Advogados de São Paulo. Todo advogado tem de participar dessa defesa das prerrogativas e todo advogado, por meio da sua atuação ética, correta e nunca covarde, sempre corajosa e sempre altiva, ele defende a classe, ele defende a sua profissão, ele honra a advocacia. Parabéns pelo trabalho, cumprimentos pela presidência da ASP e sucesso. Muito obrigado. E até o nosso próximo programa. Diálogo Nacional. Apoio. Nescafé Dolce Gusto. Muito mais que café. Uma cafeteria na sua casa. E CIEE. Há mais de 4 décadas abrindo portas para as novas gerações.